do Senhor falando da minha boca, meu Deus. E nada sou perante ti, Senhor. Meu Senhor é tudo da minha vida, meu Deus. Nesta noite o Senhor fala, abrante, meu Deus, o coração desse povo, Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito, esteja conosco, meu Deus, pelo teu poder, agora e sempre. Amém. Poder assentar, povo querido do Senhor. Dá uma calorosa salva de palmas para Jesus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Queridos irmãos, quando nós falamos de vaso, nós lembramos algo bonito. Quando nós falamos de vaso, nós lembramos algo que fica guardado em cima de um balcão, guardado em cima de uma prateleira. Amém? Quando nós lembramos de vaso, quando nós vemos vasos nos lugares dele, é sempre no local de destaque. Só que tem alguns vasos que não ficam no lugar de destaque. Amém? Esses vasos ficam embaixo, ficam assim guardando uma planta, num local, no outro. Só que aqui, esse vaso que nós estamos comentando agora, que fica na parede, que fica guardando uma planta no chão, não é esse vaso que nós vamos falar. Não é desse tipo de vaso não, meus irmãos. Jeremias era um homem que quando ele nasceu, a palavra do Senhor fala que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um homem usado por Deus, um profeta para as nações. Ele, sendo um homem escolhido por Deus, se transformou-se num profeta na mão do Senhor. E ele era um homem já filho de um sacerdote. Sacerdote é aquele que levava, escutava todas as mensagens que o povo levava para o profeta. Para o profeta assim conversar com Deus, ver o que Deus tinha para transmitir para o povo. E ele, filho de sacerdote, se transformou num grande profeta. A palavra do Senhor nos relata, nesse livro de Jeremias, a qual ele mesmo escreveu, que ele foi andando nas ruas de Benjamim, nas províncias ao redor de Jerusalém. Ele estava andando e quando Deus falou para ele: Jeremias, desce até a casa do oleiro. E ele ficou naquela situação: meu Deus, mas por que eu vou na casa do oleiro? O que é que eu vou fazer lá? E Jesus falou para ele, Jesus não, Deus, porque naquele momento não tinha Jesus ainda, era Deus que falava com os profetas. E Deus falou para ele: vai lá na casa do oleiro, que lá eu tenho uma mensagem para você. E ele então, como era obediente a Deus, como ele era um jovem obediente a Deus, porque Jeremias até essa época ainda era um homem jovem, não era um senhor, ele era um homem jovem, até que a palavra de Deus no início do livro fala assim, que ele, Senhor, como é que eu vou transmitir, como é que eu vou ser um profeta se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho algo para passar de bonito para as pessoas? E Deus fala para ele assim: não te preocupes, não tenha medo, que o que você vai falar, eu vou colocar na sua boca. Então Jeremias pegou com essas mensagens, com essa captação do Senhor na sua vida, pegou e disse assim: vou lá ver o que Deus tem para mim nessa mensagem. Jeremias então pegou e desceu até a casa do oleiro. Foi lá. Chegando lá, ele olha o oleiro fazendo o trabalho dele. O que um oleiro faz? A palavra já descreve aqui. Ele viu o oleiro sentado e ali tinha uma roda. E o oleiro colocava o barro e fazia o vaso. Só que mediante o oleiro estava construindo aquele vaso se quebrava, se desmontava. Amém? E então o oleiro pegava, montava tudo de novo o barro ali e começava a trabalhar novamente o barro. Aleluias! Ele começava a trabalhar novamente o barro e transformava aquele barro num vaso. Aleluias! Você pode sentir o que Deus está fazendo na sua vida nessa noite. Muitos de vocês estão dizendo assim: meu Deus, mas por que barro? Por que vaso? Por que oleiro? É porque assim, Deus tem nós na mão dele como vasos. E o vaso ele não vem simples. Amém? O vaso ele é feito do barro. Nós somos feitos do barro, porque a palavra de Deus no início da Bíblia já fala em Gênesis que Deus desceu do céu até no local do rio Eufrates, pegou o barro, fez o que o pastor falou antes, escreveu no chão, fez desenho, deu um sopro e fez Adão. Ele fez do barro. E nós somos daquela geração feita do barro. E se nós somos feitos daquela geração, nós cabemos nessa palavra perfeitamente, que nós somos feitos de barro.
E nós somos barro na mão do oleiro. E Ele que é o oleiro é o Senhor Jesus. E se Ele é o Senhor Jesus que é o oleiro, Ele trabalha na nossa vida como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. Muitas vezes nós estamos na igreja, não sabemos, mas Senhor, por que eu estou dessa maneira? Deus está trabalhando no teu vaso. Deus está moldando o teu vaso do jeito que Ele quer. Você quer de um jeito, mas Ele quer de outro. Você quer que ele seja um vaso redondo, Deus não quer que seja redondo, Deus quer que tenha trabalhos nele. Aleluia. Muitas vezes você aceita Jesus, entra na igreja e diz: meu Deus, eu quero ser só um membro para mim tá bom. Deus não quer você só de membro. Deus quer atrapalhar o teu vaso. Deus quer lapidar o teu vaso. Deus quer te fazer uma obra missionária na tua vida. Deus quer te fazer um pregador. Deus quer te fazer uma obreira. E você não está entendendo. Deixa Deus trabalhar o teu vaso. Aleluia. Glória a Jesus. Falando de vaso. Este vaso que eles falam aqui na palavra de Deus, como era na parte antigamente. Lá naquelas províncias o vaso era muito importante. Por que o vaso, que Deus fala sobre vaso? Porque vaso naquele tempo era de segurar algo precioso. Algo que hoje a gente diz assim: meu Deus, mas por que vaso? Para guardar água, para guardar óleo, azeite e para guardar vinho. Só que como guardar água? Lá naquele tempo existia deserto. Água era uma obra muito misteriosa, algo líquido que Deus deu, era tão precioso que quem tinha guardava com muita preciosidade. O óleo também, o vinho também. Então esses produtos, esse vaso tinha que ser bem feito. Se ele não fosse bem feito, a água vazava, o óleo vazava e o vinho vazava. E Deus então escolheu esse jovem Jeremias para descer na casa do oleiro para ver como é que fazia o vaso. Amém? E ele então olhou lá e ficou olhando o que o homem estava fazendo. E depois a palavra do Senhor veio a Jeremias novamente, onde fala aqui: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Aleluias. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vós na minha casa. Então Deus nessa noite Ele quer que você seja um vaso na mão dEle, mas um vaso que não tem vazamento de água, um vaso que não tem vazamento de vinho, um vaso que não tem vazamento de azeite, um vaso que seja completo na presença de Deus. Porque irmãos, o vaso, quando ele está pronto, que o oleiro preparou ele não fica nessa situação. Dali ele vai para o forno. O vaso vai para o forno, fica uma certa temperatura no forno. Do forno, ele volta para a mão do oleiro. O oleiro começa a trabalhar ele, começa a polir ele, começa a trabalhar ele, lapidar, deixa prontinho para que seja vendido. Aleluias. E assim somos nós na mão do oleiro. Quando Deus te pega lá fora no mundo, te pega lá de um jeito tão horrível, tão sujo, te traz para dentro da igreja, te dá um banho de misericórdia, te limpa, te tira todas as tuas máculas, teus pecados. Aleluias. Ele começa a trabalhar você, Ele coloca a unção dentro de você, porque o óleo dentro do vaso, ele não se acaba, sabe por quê? Uma vez você estando dentro da igreja recebendo óleo, jamais vai te acabar o óleo dentro do teu vaso. Jamais vai te acabar, porque quando você tem óleo, e o óleo esquentado dentro do vaso, ele penetra no vaso, ele penetra no barro. Aleluias. E quando penetra no vaso novamente esquentado, ele pega fogo. E você que está dentro da igreja, se você tem óleo dentro do teu vaso, se você tem óleo dentro do teu vaso, dá um brado de glória e agora coloca Deus na tua presença, deixa Ele te usar nessa noite e coloca Ele na tua presença. Aleluia. Porque muitas vezes nós pensamos que nós não temos mais nada dentro. Estamos tão cheios de luta, tão cheios de problemas na vida. Meu Deus, eu estou esquecido por Deus. Não está esquecido por Deus. O teu vaso não está esquecido, não. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio, sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo estava indo para a festa, Ele estava indo para a festa e de repente Ele olha e vê lá no tanque de Betesda um homem, um coxo há 38 anos. E ele diz assim: meu Deus, eu vou lá,
Ele tinha que ir para a festa, mas ele olhou para aquele lado e foi para aquele tanque de Betesda. Chegando no tanque de Betesda, ele olha todos aqueles homens doentes para pular no tanque. Por quê? Porque cada momento que pulava no tanque, que o anjo vinha no tanque e pulava, o homem era curado, e aquele homem não era curado. Estou falando isso só para você entender que Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Muitas vezes você está pensando assim: meu Deus, por que eu não recebo as bênçãos? Deus está trabalhando no teu silêncio. Deus está trabalhando no teu vaso. Deus está montando o teu vaso de uma maneira que você não está percebendo. De repente você vai ver: meu Deus, que bênção que eu recebi. É o Deus que está colocando azeite dentro do teu vaso. Aleluia! E quando ele chegou naquele local, ele pegou e chegou direto para o homem e disse para ele: o que queres que eu te faça? Olha, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu seja curado. Ele pegou aquele homem, levantou, pega a tua cama e anda então. Só que aquelas pessoas que estavam para